E aí, pessoal, parte 10, nós vamos falar do destino dos não evangelizados. Na verdade, na parte 9, nós já falamos sobre isso, só que o canal ele defendeu o que para nós é verdade, ou o que mais se aproxima da verdade. Porque existem algumas teses, existem alguns viés, existem algumas raízes diferentes. Então nós vamos falar dessas hoje. Então, por exemplo, existem correntes. Por exemplo, Deus é a criação. Ele se revela na criação. É quando você tem uma experiência com Deus em relação a tudo que você vê. Isso é muito comum. Romanos fala disso, e os teólogos, principalmente os reformados, eles falam disso também, das pessoas reconhecendo Deus em tudo, todas as coisas em volta. Outros falam que Deus se reconhece no coração do próprio homem, na vida do próprio homem. O homem reconhece Deus no seu senso do que é certo e do que é errado. Muitas vezes ele vive como cristão, reconhecendo Deus na sua vida. É uma corrente. A outra, Deus se revela na criação no sentido de Deus é tudo. Então, Deus é a vaca, Deus é o sol, Deus é a chuva. É uma linha assim bem oriental, né? Principalmente ali os indianos, ali alguns países ali, né? Qual que é a tradição evangélica? Ela é mas bem mesmo influenciada por Lutero e Calvino. Eles pensam um pouquinho diferente. Lutero foi influenciado por Agostinho, né? Ele acha que a lei do que se pode ou não fazer está no nosso coração. Então, quer dizer, parte também da primícia de que Deus se revela no nosso coração. Apesar da queda e dele ter nos tirado, ou de nós termos escolhido ficar sem o sentido do certo e errado, ainda assim fica uma experiência bem intrínseca que nos guia. Eles pensam isso. Apesar da queda ter anulado tudo no nosso radar, ainda assim nós temos uma pequena experiência. Diz também Lutero e Agostinho que todos somos responsáveis diante de Deus. Quando você lê, dizemos assim, o Evangelho de Paulo, que é a carta aos Romanos, fala isso, que todos somos responsáveis de Deus no sentido de todos os povos, todas as línguas, raças e nações, aí discernido por Lutero. Então ele diz assim que os homens são indesculpáveis, tá? Quando os homens tomam para si outras divindades, outros deuses, outras religiões que adoram outros deuses, eles usam essas divindades para servir os seus desejos, os seus instintos, os seus direcionamentos, os seus interesses e do seu agrado. Também ainda Lutero, mesmo assim, ele acha que manteve que algumas vezes essa razão natural ela é corrompida, pois usurpa o lugar da fé. Então ele acha que mesmo quando o homem reconhece Deus na criação, ainda existe uma corrupção que rouba a fé dele. Calvino. O pecado deixa o homem cego a respeito da criação, mas crê que Deus é revelado na criação. Bom, Deus é revelado na criação, mas o pecado deixa o homem cego a respeito da criação. Então, a criação, Deus na criação, apenas condena o homem, não revela Deus. Mais ou menos isso que Calvino achava. Então diz ele, existe na mente humana um senso de divindade, existe na mente de cada homem um senso de divindade, para que ninguém se refugie na ignorância. Entendeu? Não sabia disso. Não, ele diz que existe sim na mente humana um senso de divindade. Aí, uma corrente também fala do logos espermáticos que vem de espermatozoide, que vem de semente. Então a palavra, o logos, como um semente. Qual é essa vertente? Que antes da vinda de Cristo, os homens tinham fragmentos da verdade.
sementes do Logos, fazendo com que os pagãos sejam considerados cristãos sem conhecerem Cristo. Isso nós falamos muito na aula passada, do sacrifício de Cristo antes da fundação do mundo. Calvino, ele confessa o seguinte: infelizmente o conhecimento de Deus vindo somente da criação é ineficaz. Ele acha que Deus se revela na criação, mas somente isso é ineficaz para a salvação do homem. Diz ele. A revelação é clara, mas a corrupção humana reprime a revelação. Tá? A teologia tradicional, ela não discute que existem... ela fala que só existem duas situações para reconhecimento, para revelação de Deus: criação e palavra, criação e Bíblia. Essas são as correntes tradicionais. Calvino também fala que existe um terreno comum entre crentes e descrentes. Qual é esse terreno comum? É que todos reconhecem Deus na criação. Esse é o terreno comum, tanto de crente quanto de descrente, até mesmo do ateu ou do agnóstico, que reconhece um Criador sobre todas as coisas. Calvino diz que essa revelação não é suficiente para salvar, apenas para pregar condenação. Então a pessoa ela não consegue ser salva por esse reconhecimento, porque ele fala que isso usurpa a fé. É apenas um reconhecimento do Criador da criação, então ele acha que isso só serve para condenação. E eu critico isso veementemente. Pontos de vista sobre o destino dos não evangelizados. São 5. Restritivismo, primeiro. Agostinho e João Calvino são os caras que falam do restritivismo. É mais ou menos isso. Só serão salvos se ouvirem e crerem em Jesus, serão condenados por não crerem nele. E o Antigo Testamento, Agostinho e João Calvino, fragmentos do Logos. Pouca gente sendo salva aqui, hein? Não gosto do restritivismo. 2. Oportunidade universal antes da morte. Todos recebem uma oportunidade de serem salvos porque Deus lhes envia o Evangelho. E eles falam que de alguma forma Deus envia o Evangelho. Por anjo, por sonho, por animal que o burro falou, por pedra que a pedra pode clamar. De alguma forma eles creem que todo mundo recebe o Evangelho. Ou por uma epifania, ou no momento da morte, ou num conhecimento intermediário. De alguma forma a pessoa ela tem acesso ao Evangelho. E por isso ela é evangelizada. Quem fala isso é Tomás de Aquino. Também acho muito fraquinho. A terceira, perseverança divina. Clemente de Alexandria que defendia essa tese. Os não evangélicos recebem a oportunidade de crer em Jesus após a morte. Essa eu acho a mais complicada de se entender. Os não evangélicos têm a oportunidade de receberem Jesus após a morte. É como se alguém fizesse uma doutrina assim para abrandar algo que não conhece. Para abrandar algo que não estudou muito. É como, desculpa a minha crítica, pode ser que eu esteja errado, mas é como os pré-tribulacionistas. Prefere não sentir a dor da tribulação. Também é uma tese do canal, tá, os irmãos? Tem alguns pré-tribulacionistas que ouvem um canal, mas é só o nosso parecer. O canal é uma expressão, então tá tudo bem. Universalismo. Essa aqui ela começa a fazer sentido, mas ela é muito extrema, né? Universalismo, quem falou muito foi Orígenes. Todas as pessoas serão salvas, ninguém é condenado. Não, todo mundo é salvo. Ninguém é condenado. Eu acho muito extremo. E aí vem o que eu concordo mais, que foi o que eu falei muito na parte 9. Que eu não vou falar hoje, só vou dar o parecer do canal, que é uma aula mais técnica em relação a tudo isso. Inclusivismo.
Quando eu falo inclusivismo, eu estou falando do ponto de vista sobre o destino dos não evangélicos. Eu não estou falando de um pensamento inclusivista, porque hoje tem essa linha inclusivista das igrejas que aceitam todos os pecadores no sentido de não buscar que o Espírito Santo molde o coração desses pecadores, fazendo com que eles mudem. Apenas aceitam e acham que eles podem viver assim. É muito perigoso. Eu acho que nós somos um pouco inclusivistas, assim. Somos um pouco. Quando eu falo o canal. Mas também somos um pouco exclusivistas. Ou não somos nada. Nem inclusivista, nem exclusivista. Simplesmente deixamos o evangelho fazer a parte dele na vida do pecador, como Jesus fez. A crítica de Jesus não era contra o pecador, era contra, na maior parte do tempo, né? Contra os religiosos. Era a maior crítica de Jesus. Então nós também somos assim. Mas não é inclusivista, a gente está falando do ponto de vista sobre o destino dos não evangélicos. O que o inclusivista fala? Os não evangelizados podem ser salvos se responderem a Deus em fé, baseado na revelação que possuem, o máximo que eles conseguiram chegar, o máximo que a cultura pregou para eles, o máximo que a nação deles pregou para eles, o máximo que eles conseguem chegar é crer em um Deus. Eu acredito em Deus, e existem locais, países, tribos, nações que não conhecem Jesus, que sequer ouviram falar em Jesus, ou ouviram falar e não conhecem a vida de Jesus, não tem Bíblia. Então, quem que toma conta aí dessa linha inclusivista? Aí é claro que eu vou exaltar a nossa expressão do canal, porque é simplesmente Justino, Wesley e C.S. Lewis. Então a gente não tá ruim não, então não vem falar, o canal é liberal, não tem nada disso não. Aí, ó, temos uma linha tradicional seguindo, amém? Pai do Senhor.